Olá! Começaremos a nossa quarta e última aula. Então, nessa última aula, trataremos sobre essa temática, metodologia e abordagem de ensino da Libras. Metodologias de ensino para essa língua. Então, vocês já conhecem algumas teorias que nós já estudamos nas aulas anteriores. Tivemos a aula 1, 2 e 3, algumas teorias sobre língua, perspectivas, linguagem e também sobre a aquisição da primeira língua e segunda língua. Então, falamos sobre algumas teorias a respeito da aquisição da língua. Hoje, o nosso foco será no ensino, na prática desse ensino. Algumas teorias que embasam essas práticas. Então, vocês verão a partir de agora sobre teorias que embasam a prática, alguns conceitos, de forma que vocês possam se preparar a partir das teorias já estudadas anteriormente. Vejam, temos vários conceitos, várias abordagens metodológicas para o ensino da L1 e da L2. A aquisição, o letramento são temáticas muito importantes. Então, temos a atividade 1 sobre a alfabetização, sobre esse processo de ensino e sua importância. Então, é bom que vocês leiam, ok? Lembram que nós já falamos nas nossas aulas anteriores sobre a aquisição? O que é aquisição? Então, temos ali alguns tópicos. Seria uma conversa informal, nada imposto, não, algo mais livre, algo natural, bem tranquilo, uma conversação tranquila. Isso é aquisição. Ocorre de forma tranquila, no momento da conversação. Não há correções no momento que há o erro. Não há correções. E, se ficou incompreendido alguma fala, trabalha-se com esses sinais. Isso na aquisição. E com relação à aprendizagem? Há um controle, há correções metodológicas. Vejam, por exemplo, é mais formal. Então, é uma conversação consciente, ou seja, é necessário que se lembre do que já se sabe e faça correto, não pode haver erros. Então, há um controle maior no momento da aprendizagem. E também, se houver erros, falhas, há correção ali no momento, quer seja com crianças, ouvintes que estão aprendendo a L2, então há sempre o treino, a repetição. Então, vocês já estudaram sobre aquisição, que ocorrem de forma tranquila no momento da conversação. E, com relação à aprendizagem, há correção no processo de aprendizagem. Vamos. Então, já falei também, vocês já se lembram, sobre a primeira língua, a L1, a aquisição. Por exemplo, em língua de sinais. Ou português. Então, há o processo de aquisição. Temos a língua materna, que se dá em um contexto familiar, o processo de desenvolvimento e aquisição dessa língua. Temos a LE, língua estrangeira. É uma língua de outro país. As pessoas que moram em um determinado país aprendem outra língua. Temos a L2, que é a segunda língua. Então, só para esclarecer para vocês, falaremos sobre L1, LM, LE, L2. Vejam. Já explicamos alguns itens sobre a aquisição e outros sobre a aprendizagem. Mas e quanto à metodologia? Como saber o conceito? Então, temos várias perspectivas. Então, é interessante que pesquisemos, pois essas metodologias vão nos embasar. Qual o objetivo? Então,
Para ficar bem claro, é importante que utilizemos metodologias para que nos auxiliem didaticamente, metodologicamente, vão nos auxiliar na nossa preparação. Então, eu, como professora, eu tenho uma experiência, tenho conhecimentos anteriormente adquiridos através de estudos que irão embasar a metodologia que irei utilizar. Então, tenho que ter um objetivo da aprendizagem da L2. Então, para isso, eu tenho que pensar anteriormente. Qual teoria embasa essa metodologia? Para preparar materiais didáticos, conteúdos, verificar qual a melhor estratégia a ser utilizada. Isso vai auxiliar, vai me embasar no desenvolvimento do meu trabalho. Cada professor tem a sua metodologia, tem suas teorias, tem o seu jeito de ensinar. Alguns são tradicionais, outros mais abertos a inovações. Alguns gostam de utilizar tecnologias e para o ensino da Libras, a tecnologia é importante, bem como a experiência profissional. Então, é interessante conhecer, através dessa experiência profissional, estratégias que auxiliem essa metodologia. Vejam, então vou fazer um resumo para você. Temos o professor, que é o docente. E quais os quesitos para esse professor? Ele precisa conhecer práticas pedagógicas, ter experiências anteriores relacionadas a conteúdos, estratégias, saberes no processo de ensino. Então, essa experiência, essas estratégias favorecerão esse processo. É importante contextualizar conhecimentos relacionados a palestras, trabalhos anteriores, já adquiridos, conhecimentos adquiridos, fazer uma contextualização com a prática pedagógica. Saberes docentes, o que seria? São os saberes prévios do professor. Ou seja, ele utiliza esses saberes no processo de ensino, aprendizagem do aluno. Temos um texto base sobre metodologias de ensino que embasa o nosso trabalho. E ele está no AVA. É interessante que vocês leiam. O autor Gesser, ele vem com algumas ideias a respeito do uso de metodologias, abordagens e também a forma de ensino. Qual a mais adequada a ser utilizada no ensino da língua? Então, ele explica sobre metodologias. Vamos ver. Então, vejam. De acordo com Gesser, temos dois conceitos diferentes. Vou explicá-los. Temos metodologia, uma metodologia que acontece de forma mais detalhada, aprofundada, onde há um estudo mais aprofundado. Temos outra abordagem com foco no ensino, que vai depender o que o professor vai ensinar. Qual o foco? Então, essa abordagem vai ajudá-lo a elaborar currículo, conteúdo, preparar. Então, vai depender qual o foco. É gramática? É comunicação? Qual o objetivo do ensino? Então, vai depender da prática e o foco do ensino. Nessa abordagem, temos vários detalhes que devemos nos ater. Vejam. Nessa abordagem, utiliza-se a forma, que é o jeito de ensinar, de acordo com Gesser. Então, ele coloca aqui 3 conceitos. O conceito de língua, linguagem. No uso, no processo de ensino. Também o conceito de ensino e aprendizagem,
Como se dá isso? Qual abordagem? Vejam aqui este quadro. Temos uma coluna com foco na abordagem gramatical e outra na comunicativa, que são diferentes. O processo de ensino. Percebam, elencamos aqui as diferenças relacionadas a conceito, a forma de ensino, a aprendizagem. Vamos primeiramente à abordagem gramatical. Temos aqui uma estrutura gramatical no processo de ensino, que é mais utilizada. Temos também a forma, o jeito de repassar esses conteúdos, essa língua, detalhadamente. Por exemplo, nas frases utilizadas, temos sujeito, verbo, e aqui segue uma estrutura gramatical, onde as palavras, elas concordam, pessoas, gêneros. Então, para isso, para o aprendizado, é necessário a prática, o treino. Então, a pessoa que está aprendendo, ela deve praticar e há um controle. Então, tem as regras que devem ser repetidas de forma consciente. A abordagem comunicativa. Já falamos sobre a gramatical, agora a comunicativa. Aqui, o ensino da língua, ele ocorre no momento, na conversação. Não há preocupação com a gramática. Isso é o mínimo. O primordial é a comunicação. Trabalhar com temas contextualizados, acontecimentos. Assim se dá o processo de ensino. Então, a forma de ensinar se dá a partir de temas, interações. E a aprendizagem não é controlada, não. É importante que haja conversação entre alunos e professores, através de diálogos, de forma mais livre. Não há imposição, não há controle. É uma conversação mais informal. Se atém à gramática, mas minimamente. O foco não é na gramática, e sim na comunicação. Então, as estratégias de ensino vai depender da abordagem. Vejamos aqui algumas abordagens que embasam as metodologias a serem utilizadas. Não temos somente a abordagem gramatical e comunicativa, não. Temos, por exemplo, a estruturalista. Aqui há uma metodologia, uma cobrança mais tradicional. Temos também a metodologia direto no processo de ensino. Temos a abordagem cognitiva para o ensino, com metodologia específica. E temos também a abordagem comunicativa, dentre outras. Não são só essas. Aqui selecionamos algumas que foram pesquisadas com relação à linguagem e à comunicação. Vejamos. No artigo de Albres sobre o ensino da L2, é muito interessante, porque, concordando com os estudos de Richardson sobre o ensino, a comunicação relacionada à competência gramatical e comunicativa, vamos explicar as duas. Com relação à gramatical, está vinculada às regras gramaticais, verbos, normas, dentre outros. Já a comunicativa está relacionada a gêneros, textos, temas diversos que podem ser utilizados, quer seja formalmente ou informalmente, mas tem que ser contextualizados na conversação, no processo de comunicação. Com relação à gramática, há outras pesquisas. Gesser fala sobre a concepção comunicativa. Então, temos várias metodologias a serem utilizadas que vão embasar esse processo. Vejam,
Já foi falado sobre a aquisição da L1. Então, temos a modalidade unimodal, ou seja, somente uma língua. Pode ser a Libras, língua de sinais americana, para ouvinte o português como L1, a Libras como L2, e o aprendizado da língua de sinais. Vejam, aqui para o processo de ensino, utiliza-se unimodal, com foco no ouvinte, que vai aprender a L2. Ou seja, ele tem uma língua oral e vai aprender a língua de sinais. Então, ele pode aprender a Libras, a partir do português. Ele pode ter o inglês e aprender a língua de sinais americana. Então, há um processo de ensino, uma metodologia. Essa metodologia vai depender desse processo, das línguas envolvidas. Então, vai depender, vai ter estratégias específicas e diferenciadas para esse ensino. Vejam, vamos explicar sobre como auxiliar o ouvinte a aprender a segunda língua. Então, temos o artigo de Albres, onde ele fala sobre o ensino. Lembra do Libras em Contexto utilizado há algum tempo? Então, ali segue a gramática e é diferente da conversação, da comunicação. Porque a abordagem comunicativa é para conversação e a gramatical é utilizada pelo Libras em Contexto no processo de aprendizado. Porém, no momento em que vai para a conversação, para a pragmática, a língua em uso, percebe-se uma diferença nessa língua aprendida. Por quê? Nesse primeiro momento, utiliza-se regras, segue-se a gramática, a metodologia é adequada, porém, diferente da comunicacional. Vou explicar agora para vocês a respeito do Libras em Contexto, o material utilizado. Ele é diferente da abordagem comunicativa. Então, tem várias pesquisas a respeito desse processo de ensino. Temos aqui artigos que falam sobre isso. Então, na primeira aula, tem o planejamento, organizado anteriormente. Temos ali o primeiro dia de aula, onde explica-se o nome, trabalha-se com apontações, imagens, há expressões básicas, utiliza-se classificadores. Isso no primeiro momento. Então, essa é a metodologia utilizada ali para evidenciar, para começar a mostrar a língua de sinais. Essa na primeira aula. Então, pesquisas são feitas a respeito desse planejamento da aula. Então, percebam, Richardson, ele vem falar sobre planejamento de aulas, sobre conteúdos, temáticas, práticas, esse processo de ensino, através de léxicos, nesse caso, sinais. Então, pesquisas sobre essas metodologias foram feitas. Algumas metodologias adequadas, outras não. Percebe-se que, às vezes, metodologias ficam engedradas, presas a um contexto. Então, aqui foi um resumo do artigo que expliquei para vocês a respeito do curso de Libras. Então, agora, vou falar para vocês, com relação ao curso, o momento da aprendizagem, com relação à produção. Então, percebam que há ali a sinalização, há o treino da língua de sinais, há atividades em duplas, diálogos, perguntas, respostas, há treinos nessa aula, trocas de experiências.
Então, há um planejamento mais relacionado à prática. O foco é na prática e essa prática é avaliada. Então, resumindo aqui, temos teorias para o ensino da L2 que podem ser escolhidas. E temos também teorias que embasam esse processo de ensino. É necessário que haja pesquisas anteriores para preparação de didáticas, avaliação. O principal é o aprendizado, é a produção da língua de sinais. É necessário que o professor ele perceba, através das interações, as falhas, o processo, para que haja uma aula mais produtiva. E com relação à L1, a metodologia de ensino é a mesma da L2? Não, são teorias diferentes de ensino. Têm objetivos diferentes. Temos ali o ensino da L2, ensinar L2, língua de sinais, para ouvintes. É diferente, porque ele já tem um L1. Então, temos que nos ater a qual metodologia, qual abordagem, a gramatical, a comunicativa, ver os pontos positivos, se ele está desenvolvendo as estratégias, as metodologias utilizadas. E com relação a L1, é diferente da L2. Então, nós precisamos fazer uma reflexão. Esse público é adulto, jovem, criança. É importante ensinar, o porquê ensinar. Então, é necessário que façamos essa reflexão. Por que ensinar? A L1 é a língua de sinais. E com relação a L2? Eles já sabem, eles não sabem, eles têm influência. Então, eu tenho que refletir isso. Então, eu preciso pensar. Qual teoria, qual metodologia para o ensino da L1? O que embasa esse ensino? Então, eu tenho que ver, trabalhar só com um texto, um conceito? Não, eu tenho que pesquisar. Com relação ao conceito de ensino de língua e linguagem, percebam que a língua está vinculada a L1. Objetivo social de interação? Sim, mas o que vai embasar esse ensino? Temos ali 3 autores, Basso, Strobel, Massucci. E eles explicam que é muito importante o ensino da língua, tendo em vista que a língua ela é viva. Então, temos que ter um embasamento para essa prática da língua. Então, vejam, vou explicar para vocês. Temos vários discursos em diversos espaços, discursos culturais dos surdos, que utilizam a língua para interagir socialmente. E isso favorece o processo de ensino e prática dessa língua. Então, é importante que esse discurso a respeito da língua seja passado para os surdos, para que eles possam produzir piadas, conhecimentos, diversos discursos em diversos espaços, para que não haja prejuízo linguístico, e sim ganho. Então, a escrita de textos com diversas temáticas, e isso deve estar no processo de ensino da L1. Percebam que os surdos, eles começaram a utilizar a língua de sinais em associações, em encontros, e esse jeito, essa forma de se comunicar, fez com que ocorresse a fluência na língua de sinais, a expressão. E assim é. Então, é necessário que seja repassada essa língua para os surdos. Então, tem que ter uma relação dessa língua com a sociedade, bem como com o processo de ensino. Então, nós sabemos que as experiências, do surdo se dão em vários espaços. Temos aqui associação, encontros, produção de piadas, teatros. Então, esse é o jeito do povo surdo. Então, essa cultura surda, ela tem que ser repassada, ela tem que ser adquirida pelos surdos. Por quê? Esse conhecimento, ele poderia ser repassado por meio das escolas, através de metodologias específicas. Vejam,
Então, vamos explicar sobre o ensino, as diferentes formas. Então, pensem, podemos trabalhar com textos, com temáticas diferentes. Então, o ensino para ouvinte da L1 é igual para surdos? Não. Então, tem que ser contextualizado, tem que haver conversação, tem que ter forma, passar significados. Então, podemos trabalhar com conteúdos, repassar conteúdos. Então, eu preciso deixar bem claro, contextualizar, eu preciso utilizar expressão, línguas de sinais de forma bem contextualizada. Por exemplo, eu posso fazer um teatro, eu sinalizando um teatro, mostrando para os alunos a língua de sinais. Então, dependendo da temática a ser trabalhada. Então, no momento do ensino, é preciso ter uma pedagogia, estratégias visuais adequadas para esse ensino. E também é necessário que haja significado, tudo visual, no momento do processo de ensino. Se eu utilizo estratégias diferentes, os meus alunos, eles vão conseguir aprender, vão desenvolver. Agora, se é para repassar, se é para treinar, apenas o treino, então eles podem aprender, mas é necessário que eu me atenha ao momento, à diversidade do momento, às necessidades. Eu trabalho com temáticas para repassar para esses alunos. Então, aqui elencamos. Então, vejam, temos aqui, de acordo com metodologias. Eu posso simplesmente fazer de qualquer forma aleatório? Não. Eu tenho um currículo, eu tenho que organizá-lo. Assim como na escola, por exemplo, lá temos a disciplina de português, que é ensinada no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. E o surdo, como eu vou preparar material para o surdo lá no primeiro ano? Como eu vou fazer? Então, eu tenho que ter uma teoria, eu tenho que pensar nesse processo de ensino. Então, eu tenho que evitar utilizar material do português, aula do português. Não, porque é momentos diferentes, o ensino da língua de sinais e o ensino do português. Aqui será a alfabetização em línguas de sinais, então será tudo em língua de sinais. Português em outro momento, em outro processo. Eu preciso me ater ao uso da língua de sinais, de acordo com o meu aluno, preparar o currículo, de acordo com a idade, 7, 8 anos. Então, se ele ainda não tem conhecimento de mundo, se ele não tem ainda experiências, não conhece teoria, então eu tenho que me ater a esse aluno, às suas especificidades. No segundo ano, eu tenho que também me programar e tendo uma sequência curricular. Isso é muito importante. A autora Gladys Perlin, ela explica, e é muito importante a explicação, o que ela fala. Nossa, é muito bom, porque ela fala que o ensino, ele tem que ser preparado, eu tenho que me ater ao meu público, eu não posso ensinar de qualquer jeito. Então, eu tenho que lançar mão de uma prática, eu tenho que perceber o meu aluno, eu tenho que me colocar no lugar do meu aluno nesse processo de aprendizagem e ensino da L1, uma vez que é um ensino para o surdo. Então, eu preciso explicar para esse aluno, falar sobre a importância do contato, conhecer a literatura surda, informação sobre comunidade surda. Eu tenho que repassar isso para o meu aluno. Essas informações exteriores eu tenho que passar para o meu aluno, porque vai embasar esse processo. Então, vocês estão no Letras Libras e vão passar, vão estudar, aprofundar esse processo de ensino, essas metodologias que auxiliam esse processo de ensino, quer seja gramatical, utilizando textos, literatura, dentre outros. Então, você é quem vai escolher essas metodologias. Se está relacionado à gramática da língua brasileira de sinais, então você vai trabalhar com fonologia, configurações de mãos, expressões, facial e corporal. Então, percebam, no contexto da língua de sinais, você vai trabalhar com essas estruturas, bem como com a produção da língua de sinais. Então, é muito importante que se atenham a isso, a série, a idade,
ao nível linguístico desse aluno. Então, você precisa organizar o currículo, isso é muito importante no processo de ensino. Vejam, como organizar a grade curricular? Quais os conteúdos? Vejam ali, por exemplo, inicia-se com a língua de sinais como disciplina, a Libras. Vejam, lá no primeiro ano, no ensino infantil, para que esses alunos tenham contato, porque com seus pais não tiveram contato com a língua. Então, é necessário que no ensino infantil comece do 1º ao 5º ano, continue, do 6º ao 9º, no ensino médio, no ensino universitário. Você acha que não é importante? É sim. Em todas as modalidades, todos os níveis, é necessário essa disciplina. No ensino fundamental. Por quê? Os ouvintes têm a sua L1, o português, em um processo de aprendizagem constante. Então, eles aprendem constantemente e utilizam em diversos contextos, no trabalho, na faculdade. E então, essa língua que embasa o aprendizado. Então, é importante em todas as séries. E o surdo também precisa da língua de sinais. Por quê? Ele vai crescer, vai aprendendo essa língua e futuramente ele terá facilidade, terá acessibilidade em vários contextos, acessibilidade no mundo, conhecimentos de mundo. Não vai depender de ninguém. Então, por exemplo, ele não vai ser visto como deficiente, como doente, não. Ele terá embasamento através dessa L1. Então, por isso que é importante esse conteúdo. Nós, professores, temos nossas experiências, as nossas práticas pedagógicas, que não pode ser uma coisa simples, aleatória, não. É necessário que façamos pesquisas, porque falhas acontecem. Nós sabemos que vários instrutores estão aí e precisam ser embasados, precisam se preparar. Vocês estão no Letras Libras. Quando começarem a trabalhar na escola, aí vai pensar, já estou pronto, não preciso preparar. Mas não, você tem que pensar qual estratégia você vai utilizar. Vai utilizar um vídeo, uma filmagem. Então, você tem que refletir sobre as metodologias para o ensino da L1. Vejam, sobre planejamento de aula, do 1º ao 5º ano. Para os ouvintes, o objetivo é alfabetização, aprender a ler e escrever. E para os surdos? Ele vai aprender a ler e escrever? Sim, pode ser em escrita de sinais. Mas é só isso? Não, ele vai aprender também a língua de sinais. Ele vai aprender a ler a língua de sinais, aprender a produzir essa língua. E também a escrita. Porque até então ele fazia isso informalmente, mas agora ele vai começar mais formal. Então, pode haver provas em vídeo, onde há ali o tempo determinado, a filmagem em língua de sinais, podendo utilizar data show, computadores nesse momento da prova. Pode ser feito também filmagens em casa, assim como no Letras Libras vocês não fazem. Então, pode ser feito também no ensino fundamental, no processo de alfabetização. Então, temos elencar temas, conteúdos, explicar para esses alunos, temos que ter avaliações. Por exemplo, na preparação de aula do 1º ao 5º ano, para os ouvintes, a maioria tem como objetivo a alfabetização, ler e escrever. E para os surdos, ler e escrever? Pode ser sim, mas em escrita de sinais. E só em escrita de sinais? Não. Aprender a língua de sinais também, ler a língua de sinais. E também produzir a língua de sinais, quer seja de forma escrita, porque informalmente ele já sabe, mas pode começar a trabalhar com vídeos formais, avaliação, atividades assim. Pode trabalhar também com vídeos, onde convenciona-se tempo, marca-se quantas vezes será passado o vídeo em língua de sinais, utilizando o computador ou data show.
Pode ser feito também em casa, vídeos caseiros, assim como vocês fazem aqui no Letras Libras. No ensino fundamental também pode ser feito. Então, pensem como se dá esse processo de alfabetização. Então, temos os conteúdos, as temáticas a serem trabalhadas, o que mostrar para esses alunos, as avaliações. Então, só para completar, sobre o ensino da L1 para crianças surdas, ou adultos ou jovens. Então, é necessário que vamos continuar o nosso conteúdo. Assim como já falei do 1º ao 5º ano, esse processo de ensino das crianças surdas, o ensino da L1, como se dá? Então, temos já várias teorias já evidenciadas, vocês podem escolher uma e aproveitar para o processo de ensino. Qual estratégia você pode utilizar? Então pensem, quais são as suas experiências, os seus estudos, quer seja você surdo ou ouvinte. Então, como pode ser esse processo de ensino? Do 1º ao 5º ano, então pode ser utilizando a língua de sinais, contando histórias, piadas, produção em geral. O principal é que seja escolhido histórias que condizem com a idade do aluno. Se está no 1º ano, ou no 2º ou no 3º, que seja repassadas histórias, contadas histórias, e depois façam perguntas a eles, para que haja interação. Assim pode ocorrer o trabalho, vocês fazem perguntas, os alunos respondem, para perceber o que eles entenderam, o que eles compreenderam, e para que eles possam produzir informação também. Posteriormente, você pode perguntar se foi bom, se foi ruim, o que está certo, o que está errado. Então, pode fazer essas indagações. Se o personagem tal é bom, o personagem tal é ruim. Então, você pode trabalhar com esses personagens, contextualizá-los, e isso com bastante paciência com os alunos. Então, você pode pedir a eles para que vão à frente para sinalizar também. Então, tendo em vista o início, o meio e fim. Então, percebam ali as falhas no decorrer dessas apresentações, contextualize. Então, isso no momento da alfabetização. Então, você vai poder avaliar esses alunos. Você pode avaliar várias formas, como ele está expressando, escrevendo. No processo de ensino, se não há Libras para o ensino dessa L1, como essa criança ela vai crescer e vai faltar algo, vai faltar embasamento linguístico. Porque, por exemplo, crianças ouvintes e surdas, elas se desenvolvem, mas há a aquisição linguística em uma determinada idade, na idade correta. O surdo, ele aprende a língua de sinais e vai criando fluência nessa língua. Isso através de experiências. Todas as crianças se desenvolvem assim. Desde bebê, começa a adquirir sinais, vai crescendo e ampliando o seu vocabulário. Até adulto, quando é capaz de compreender o mundo, a sociedade, através de interações. Por isso, o surdo tem a L1, a língua de sinais. Então, tem que ter estratégias adequadas para esse ensino. Segundo, então, tivemos aqui 3 autores que falaram sobre temáticas muito importantes. Dentre elas, a interação, o contato, o dar, o receber informações, compreender essa troca entre professor e aluno, colegas. Então, é muito importante essa troca por meio da língua de sinais, essa prática de frases em línguas de sinais, estruturas da língua de sinais. A metodologia vai auxiliar no processo de desenvolvimento de segurança desses alunos, vão auxiliá-los no processo de aprendizagem, de desenvolvimento, onde ele mesmo aprenderá essa L1 através das interações, vai conhecer a cultura surda, ok? Então, estamos já finalizando a disciplina de metodologia e, para finalizar, vou mostrar a vocês a importância da utilização de materiais para o ensino. Então, na escola, em cursos, nós temos materiais a serem utilizados.
Então, você precisa adaptá-los, criar. Então, se percebeu que os ouvintes estão utilizando material legal, faça uma adaptação. Se combina com o ensino dos surdos, faça uma adaptação para o surdo. Você pode fazer isso. Não utilize o mesmo material dos ouvintes, não, porque cada professor tem o seu jeito, a sua forma de ensinar, estratégias, metodologias, conhecimentos, e a sua própria história. Isso tudo é importante. Então, você deve lançar mão de tudo isso. Então, eu, como professora, eu preciso gostar, eu preciso saber, conhecer metodologias, práticas pedagógicas, os saberes docentes, eu preciso lançar mão disso tudo para que eu consiga desenvolver a minha prática, ok? Estamos finalizando a nossa última aula, os nossos conteúdos estão na apostila, todas as nossas aulas estão lá. Então, por favor, estudem, leiam as metodologias de ensino, discutam no fórum, postem suas dúvidas no fórum, isso é muito importante. Aproveitem para discutir, fazer as atividades, apresentar os seminários, porque são experiências no processo de ensino para vocês como futuros professores. Espero que vocês tenham gostado dessa disciplina. Se acharam difícil, estudem, interajam com os professores, com o tutor. Muito obrigada a cada um de vocês pela atenção. Um abraço, bons estudos. Tchau!